muito. E nós vamos começar uma série de estudos com a igreja. Eu senti, e mais um irmão daqui também sentiu, e é tão bom quando a gente combina, né? O Espírito leva ao mesmo caminho, né? Então, a partir das terças e quartas-feiras, eu creio que nós estaremos estudando algumas coisas sobre a base do Evangelho, do que nós cremos, do que a mensagem trouxe aos nossos corações. Amém, irmãos? Eu não perderia nenhum desses cultos, né? Eu creio que as terças e as quartas-feiras, se Deus permitir também, os finais de semana, né? Então, enquanto os irmãos vão abrindo Atos capítulo 8, Atos capítulo 8, eu estava pensando sobre o evangelismo. Nós não fazemos ideia, irmãos, mas tem muitas pessoas nos acompanhando, parentes de irmãos. E hoje pela manhã, minhas crianças estavam falando que o professor de música deles, né, está ouvindo os cultos e gostando dos cultos, gostando dos nossos hinos, dos nossos tocadores. Falou desse jeito para as crianças, né? E também tem um vizinho do irmão Jefté ali de São José, diz que não perde culto, né? Às vezes eles não colocam ali que estão assistindo, mas anonimamente tem muita gente ouvindo esses cultos. Eu fico muito feliz, né? Porque é Jesus quem está sendo honrado, né? Então, uma maneira de nós evangelizarmos, irmãos, é convidar alguém para estar aqui na casa do Senhor. Outra maneira de evangelizar é falar sobre o amor de Jesus, testemunhar, dar um folheto. Vou pedir para o irmão Arnaldo vir aqui, irmão Arnaldo. Eu preparei alguns folhetos para cada família, né? Não pode dar um joguinho desse para cada família. E nessa noite nós vamos falar sobre o batismo. Então, um folheto, você faz o evangelismo. E também compartilhando o culto, né, nos status, compartilhando com a família ou nas redes sociais. Também isso é evangelismo. Você está mostrando Jesus Cristo para os seus amigos, né? Grande é o nome do Senhor. Então nós vamos nos colocar em pé na presença do Senhor e abrirmos Atos capítulo 8, versículos 12 e o versículo 13. Atos capítulo 8, versículos 12 e o versículo 13. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós só temos a dizer muito obrigado, Senhor. Obrigado por estarmos em Tua casa, pela revelação que o Senhor tem derramado aos nossos corações.
E nesta noite, Senhor, nós precisamos da unção do Senhor para falarmos, ouvirmos e vivermos a Tua palavra depois que sairmos por aquelas portas. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos as Tuas bênçãos. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Nós precisamos estarmos bem com a Bíblia e com a mensagem da hora. A leitura da mensagem enriquece as nossas vidas, né? É a nossa ajuda, porque ela faz os nossos olhos abrirem para entender a totalidade da palavra do Senhor. Então nós vamos falar um pouquinho nessa noite, começando esses estudos, né? Nós vamos falar sobre o batismo. Nós vemos que é o princípio de uma vida cristã. No Velho Testamento não havia batismo, porque o nome de Deus ainda não era conhecido. Então havia um sistema diferente, né? Era a circuncisão. Então o macho era circuncidado e, em consequência, a sua esposa futuramente seria abençoada, sua família era abençoada através daquela circuncisão. Mas com a vinda do Senhor Jesus, nós vamos ver os atos se transformaram. Então o batismo nos fala sobre o arrependimento. Por que não batizamos crianças, bebezinhos, né? De colo? Agora, se vier uma criança de 7, 8, 9 anos que já tem entendimento, é diferente. Nós não impedimos de serem batizados. Não existe escritura que diz assim, tem que ser depois dos 12, 13, 14 ou 15 anos. Não existe. Mas o arrependimento, né, nos traz uma mudança de vida. O arrependimento. Então, logo junto com esse arrependimento, vêm as promessas de Deus. Agora, ao ter essa experiência com Deus, em primeiro lugar, para chegar ao arrependimento, então nós desejamos ser batizados. É um voto que nós fazemos com Deus para o arrependimento chegar, né? É claro, arrependemos e fomos batizados. O primeiro passo para andar com Deus e receber o Espírito Santo. Então eu gosto de exemplificar, né? O namoro é o conhecimento. O jovem começou a conhecer a moça, namoram, e logo vem o casamento, logo vem um selo do cartório. Esse moço diante da sociedade agora é casado, essa moça também é casada. Então, quando nós dissemos que amamos o Senhor Jesus, nós vamos para Atos capítulo 2 e o versículo 38. Isso aqui é conhecido da igreja de cor e salteado. Atos 2 e o versículo 38, que nos diz a palavra do Senhor: e disse-lhes Pedro, primeiro passo para seguir ao Senhor Jesus: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo.
Junto com esse dom vem as bênçãos, né? Vem os frutos do Espírito. Agora, irmãos, nós vamos para São Mateus 28 e o versículo 19, aonde as pessoas entram em confusão porque não conseguem ver a totalidade da palavra de Deus. O mundo denominacional, eles não entendem que quem é o Senhor Jesus, qual é o verdadeiro batismo nas Escrituras Sagradas. São Mateus 28, versículo 19, são as palavras do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. Ele disse: ide, portanto, ide, ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Este foi o mandamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, eles não conseguem compreender, irmãos, o mundo sem a revelação não consegue compreender que Jesus disse, batizando em nome, não é nos nomes, mas é no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Pai não é nome, filho não é nome. Eu sou pai, eu posso ser avô, eu posso ser tio, eu sou sobrinho, eu sou neto, bisneto. Mas qual que é o nome do bisneto? Pastor é um título. Mas qual é o nome do pastor? Então a Bíblia diz, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E quem era esse Verbo? O Senhor Jesus Cristo. Este é o nome do nosso Deus, e nesse nome tem poder. É nesse nome que se expulsa demônios, é nesse nome que nós fomos batizados, é nesse nome que esse culto foi aberto, é nesse nome que nós cremos. Então nós vamos para São Marcos 16, versículos 15 e o versículo 16. É um culto bom para você evangelizar, né? Compartilhar com seus parentes. Poucas coisas, porque tem tantas coisas a falar sobre o batismo, né? Sobre os versículos que tem o batismo. Mas em São Marcos 16, versículos 15 ao 18, São Marcos 16, versículos 15 ao 18, nos diz assim: e disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Jesus falou, quem crer e for batizado será salvo. Você foi batizado em seu nome? Mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Esse sinal segue a sua vida, a sua casa, este ministério, porque nós cremos no Senhor Jesus. Em meu nome expulsarão demônios e falarão em novas línguas. Nós cremos em línguas estranhas. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém, irmãos? Isso aqui não é só para o pastor, isso aqui é para você, é para nós, para as crianças, para os jovens, para cada um de nós. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém, irmãos? Romanos capítulo 6. Vamos lá para Romanos capítulo 6 e o versículo 2 ao 7. Romanos capítulo 6, do versículo 2 ao versículo 7. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado,
como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou da morte, dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Irmãos, precisa ter algo brotando dentro de nós, precisa ter uma alegria. Às vezes, como o irmão Jander cantou, já passamos por vales, passamos por horas difíceis que às vezes nós mesmos buscamos, mas é um Deus que derrama a sua graça sobre nós, e nós podemos colocar em prática o amor de Deus, o arrependimento, a graça do Senhor, e andamos em novidade de vida. Algo novo, como o vinho, né? Ele não morre. Por isso nós tomamos dele na Santa Ceia, representando o sangue de Jesus, que também não morre. Assim andemos também em novidade de vida. Você tem algo dentro de você que é Cristo. Então a igreja não morre, a palavra não morre, nós estamos vivos em Jesus Cristo. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais do pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Amém. Agora nós vamos para Atos capítulo 19 e o versículo 5, para nós orarmos nessa noite, né? Atos capítulo 19 e o versículo 5. Atos capítulo 19 e o versículo 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, a palavra, o Novo Testamento está recheado desses batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles falam que Pedro errou, mas então Paulo errou e os demais também erraram, né? Então a Bíblia não tem erro, ela é perfeita. Ela é a palavra do Senhor Jesus. Vamos ler os 5 e os 6 de novo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Amém, irmãos? Este é o Senhor Jesus que nós cremos, nós servimos. Este é o batismo verdadeiro através da palavra do Senhor. A grande confusão surgiu no ano de 325, o irmão Branham fala nas eras da igreja, o concílio de Niceia. De 305 em diante, a igreja católica começou a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e as filhas acompanharam a mãe. Mas a noiva do Senhor Jesus é um povo fora do sistema do mundo. Nós estamos no sistema do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar nessa noite entregando as nossas vidas. Eu espero que eu tenha ajudado os irmãos e que nós possamos ter isso anotado, né, nas nossas Bíblias, para que nós possamos ajudar filhos e aqueles que precisam da verdade.